iniciar um pouco aqui falando da jornada, né, da Smart Fit, e como foi para ela, né, a adoção do Ian, né, de uma ferramenta de identidade, né, de gestão de identidade e acessos dentro da companhia. Vou falar um pouco aqui num formato de storytelling, um pouco para contar como foi nossa jornada, tá? E o quão foi importante a gente ter essa adoção, tá? Eu queria só comentar um pouco, né, do como foi do da nossa entrada, né? Então, a gente estava olhando por dois aspectos muito importantes quando a gente olhou para o Ian, tá? Um é a agilidade e a qualidade e a quantidade de dados que nós temos hoje dentro das nossas unidades, tá? Não sei se todos conhecem o tamanho do grupo Smart Fit, né? E aí eu gosto sempre de reforçar um pouco aqui. Eu brinco que a gente, do muro para baixo, a gente está em todos os países, né, da América Latina, praticamente. A gente tem mais de 1.500 academias Smart Fits, tá? Eu não sei o tamanho também que todos conheciam aí ou não. A gente é composto por mais de 12 marcas hoje, tá? O grupo, ele é um grupo aberto, um capital aberto, né? Dentro da, da Ibovespa, né? Do B3. E aí a gente tem hoje alguma das marcas, né? Acho que Biorritmo é uma delas, vocês devem conhecer. Total Pass também é uma marca, uma BU nossa que tem crescido muito, né? Crescido de uma forma vertiginosa. Aí tem Race, Torque, recentemente a gente adquiriu também a Velocity, né? Não sei se alguns de vocês também já conheciam essa marca de spin, né? E a gente também se consolidou como uma das maiores marcas de academias de nicho também no Brasil. Falando um pouco também do tamanho, né? A gente é considerado já a terceira maior rede de academias da América Latina, né? Desculpa, a terceira maior do mundo e a maior da América Latina. Então, hoje a gente é a maior rede de academias da América Latina, isso com a marca Smart Fit, né? E é a terceira maior do mundo já em número de academias, tá? Então, é um número bem significante. A gente pretende aí, a gente está em expansão, até 2026 a gente tem crescendo aí em extrema expansão, né, o nosso mercado. E a ideia é a gente expandir para outros mercados aí dentro do globo, tá? Então, é para falar um pouco, falando um pouco do TI, né, e da minha função dentro da TI, tá, do grupo Smart Fit. A TI hoje ela é composta de mais de 200 colaboradores, tá? Então tem um time de desenvolvimento muito robusto, grande, um time de infraestrutura e um time que suporta, né, toda a parte, tanto a parte de cloud quanto on-premise dentro da companhia. Mesmo sendo uma academia, a gente tem que estar na vanguarda, sempre está buscando inovações, buscando melhorias, está sempre na crista da onda que a gente fala, né? A gente tem testado bastante AI, tem testado câmera de calor, uma série de outras funções, IoT, a gente já tem implementado em vários pontos, né? Então a gente fala que para quem está olhando, né, fala, poxa, uma academia, né? Mas o que roda de tecnologia, né? Dentro de uma academia. Então é muita coisa, todos os apps, todas as páginas, toda a parte de infraestrutura, o Prime, tudo isso é gerenciado por nós, por um time interno, tá? Hoje a minha função dentro do grupo é gerir toda a parte de infraestrutura, e aí eu falo toda a infraestrutura on-premise, quanto a parte de infraestrutura em cloud, né? Então, toda a parte que está hospedado nos nossos ambientes, quanto a parte de on-premise. E a gente fala também de todas as redes de cada academia. E aí, já entrando um pouco no tema, né? Quando a gente fala de rede de academia, a gente está falando aí de milhares de colaboradores, né? A gente está falando aí, imagina que cada academia tem, em média, 12 a 15 colaboradores, né? Então, cada um deles com uma identidade, né? E como que a gente gerenciava isso, né? Então, falando um pouco da história, né? Quando a gente assumiu a área, a gente viu que a gente precisava urgente de algo para a gente gerir essas identidades, né? Porque como que era feito? Era feito um chamado, esse chamado ele vinha para uma área, essa área ela avaliava usuário por usuário, imagina, todo professor de academia, tem um líder de unidade, uma recepção, todo esse corpo de usuários, ele passava desde o momento de uma contratação até a criação de um usuário de acordo com o perfil dele. Esse processo ele era moroso,
ele era sujeito a falhas, que partia do SD, né, do Service Desk, fazia essas criações, então podia ocorrer falhas humanas, podia ocorrer falhas de permissionamento, a gente tinha um tempo, um delta T aí, né, alto para a gente, desde o momento que a gente recebia o chamado, até fazer toda a criação, disponibilização, a questão de entrega de senha, era tudo uma complexidade. Isso atrasava um pouco as nossas demandas, e aí também surgia falhas e issues de segurança, né? A gente tinha algumas issues. Então, a gente fez uma tentativa, e aí eu falo que quando a gente erra, a gente tem um lema lá que a gente faz rápido, erra rápido e conserta rápido, né? É um pouco do modelo de crescimento que a gente adota. Então, antes, né, da gente adotar até uma solução da iTrust, que é o Horácios, eu mesmo estava buscando no mercado uma solução de IAM, a gente buscou uma solução que não nos atendeu. Então, posteriormente, a gente migrou, né, para o Horácios, e aí que as coisas começaram a andar. E eu vou falar um pouco desse meu desafio, como que foi isso, né? Mas a gente identificou essa necessidade e partiu do pressuposto que a gente precisava de algo para gerir. O tamanho da Smart, a gente está falando aí de milhares de colaboradores, milhares de gestão de identidade, milhares de identidades para ser geridas, né? Então a gente precisava de algo que pudesse nos suportar e nos dar a segurança, tá? Outro fator muito importante, que eu vou falar também sobre a segurança, a gente passa por auditorias anualmente, né? Auditorias externas, desde a Ernst Young, da PwC e etc. E a gente, por diversas vezes, a gente tinha algum apontamento relacionado a, desculpa, a itens de segurança, principalmente focado na parte de gestão de identidades. E isso era uma pontuação grave dentro dessas auditorias, né? Então, juntando, né, essa necessidade com a necessidade de crescimento da companhia e o nosso mote de ter maior eficiência, a gente buscou essa solução do IAM. E aí, como que a gente adotou, né? Então, qual que era a necessidade? Um pouco era garantir toda essa segurança nesse ambiente dinâmico que a gente tinha, né? E aí, mais uma vez, a necessidade foi ter um ambiente de gestão de identidade para a gente fazer. Um pouco da estratégia, né? Qual que era o foco, né? Era, nesse primeiro momento, a gente elencou os principais ambientes da corporação. Então, a gente elencou 7 ambientes críticos que a gente tinha dentro do nosso ambiente da Smart Fit e começou a vincular ele dentro do IAM. Então, aí, e como isso melhorou, né? As áreas. Desculpa. Melhorou porque a gente focou nos principais sistemas, os ambientes que a gente tinha maior criticidade, né? Então, o Smart System é um ambiente que é feito todo o pagamento, toda a gestão do aluno dentro da academia, né? Toda a gestão de acessos, de convidados, tudo isso é feito através do Smart System. Esse é um ambiente que a gente entende que era primordial, né? Dentre eles também tinha a parte de e-mail, tinha a parte de, de sistema de pagamentos, coisas desse tipo. A gente elencou esses serviços, né? Avaliou qual que exigia maior agilidade, maior segurança, né? E quais, principalmente, a gente foi pontuado na questão da auditoria. E a gente viu que a gente poderia vincular todas essas credenciais do IAM para fazer essa gestão de uma forma mais ágil e segura, tá? E aí, um ponto bem importante, que eu acho que vocês devem ter essas dores, né? São duas, né? Uma são terceiros, né? Então, a gente tem um número de franquias muito alto e de PJs muito alto. Então, ela sempre foi uma dor essa nossa e que a gente conseguiu resolver aí utilizando o IAM Horácios, principalmente. E a outra dor que a gente tinha era desligamento, desativação de usuário. O delta T para a gente desativar um usuário era muito alto. Então, a gente foi pego também em algumas auditorias, a gente foi barrado porque o tempo do colaborador sair até o tempo de desativação dele, seguindo todo o processo que a gente tem no white, gestão de incidente, etc., ele era muito lento. Então, a gente tinha esses principais focos, né, dentro da gestão de identidade, tá? E aí e a gente teve ganhos muito significantes, né? Então, a partir do momento que principalmente a gente levou para zero, tá? A gente tinha um número alto de ocorrências e a gente levou para zero esse número de colaboradores que eram desligados e tinha ainda a credencial ativa por algumas horas
após o desligamento, tá? Porque a gente vinculou isso ao sistema de RH. Então, a partir do momento que o RH realmente desativava o colaborador, esse colaborador já era desativado nessas 7 plataformas ambientes críticos que a gente tinha. Então, isso gerou uma satisfação muito imensa, né? Assim, já de cara, né? Um ganho muito significativo para a companhia, tá? Falando um pouco dos primeiros resultados, né? Então, agilidade. Então, como que a gente fez, né? A gente ainda não terminou de implementar 100% no escritório, mas quando a gente fala de operação, quando a gente fala da academia, a gente já implementou 100%. E qual foram os ganhos disso? Imagina que a partir do momento que um professor entra lá na ponta, ele automaticamente já ganha todas as credenciais, ele recebe o e-mail já com todos os controles de segurança, as senhas com on-time password, para ele fazer depois. Ele só tem a opção de enxergar uma vez a senha, depois, através disso, ele consegue fazer a troca de senha. A gente reduziu muito essas issues de segurança que nós tínhamos. E aí, a partir do momento que a gente identificou, criou o perfil de um aluno, de um professor, de um recepcionista, de um líder de unidade, que é o Pareto que a gente fez, né? A gente fez 80-20, então 80% do volume que a gente tinha de criação de identidades e atrelar essas identidades aos nossos ambientes são de 80% da nossa companhia, né? Então, isso a gente aplicou já de cara nessa massa, né? E que, nossa, ele realmente tirou, assim, um peso enorme, né? De todo o time, desde gestão de identidade, o time de Service Desk, onde todas essas criações passaram a ser de forma automática, com todas as permissões do RBAC, né? Todas as questões de segurança e permissionamento específico para aquele tipo de usuário. Então, a gente criou lá o perfil de professor, o que ele precisa acessar. A gente listou todos os acessos que ele precisava, restringiu os demais, e a gente conseguiu fazer isso de forma automática hoje, já vinculado com o sistema de RH. Então, a gente ganhou muita eficiência, muita agilidade nessas questões, e aí assumindo as funções rapidamente. Então, a gente tinha essas questões de contratar um professor, né? Então, imagina uma academia, sai um professor, tem que contratar no outro dia já para dar suporte a toda o grupo, né? Toda a academia que está rodando ali no quase 24 horas por dia, né? Das 5 da manhã às 23 horas, que é o tempo que a Smart Fit fica aberta hoje. Então, é algo muito crítico e a gente conseguiu ter esses ganhos. Aí, falando um pouco de controle, né? A gente passou a ter todos os controles também relacionados a esses usuários, né? Então, a gente passou a ter reportes, relatórios, e que a gente hoje usa eles para apresentar eles dentro das nossas auditorias. Então, coisas que eram muito mais complexas, onde tinha toda uma parte de entrar num ITSM, por exemplo, para identificar um pedido de um chamado que foi criado para um colaborador que entrou lá no dia tal. Então, tudo isso a gente já consegue extrair através da ferramenta, né? Todos os usuários que foram cadastrados, quais são as permissões deles, e isso facilitou muito a nossa vida também, nessa questão de gestão e governança, né? Vamos dizer assim. E a parte de segurança. Então, o que pegava muito, como eu citei um pouco atrás aí, era a parte de desativação. Claro que a parte de permissionamento é muito importante, né? E isso também ela foi mitigada, né? Então, a gente tinha acessos, eu acho que vocês devem ter, né? Isso acontece no Alasca, né? Como as pessoas falam, mas geralmente a pessoa entra, você é de qual área? Eu sou do RH, então me fala uma pessoa do RH que eu vou espelhar aqui o seu usuário. Aí a pessoa ia lá do SD, o departamento copiava e espelhava esse usuário, né? Gerava uma cópia desse usuário, alterava lá o nome e CPF e passava a ter todos os permissionamentos que o antigo colaborador tinha, o atual colaborador. Então a gente pegava pessoas com privilégios muito avançados, muito desproporcionais, né? Então isso com a entrada e a criação desses usuários de forma automática, né, com os permissionamentos, a segurança também passou a ter um pouco mais conseguiu dormir um pouco mais tranquilo, né? Porque a gente está dando os permissionamentos corretos para aquele tipo de perfil, né? Falando um pouco também do desligamento, né? Então, mais uma vez, imagina que isso passou a ser imediato. Então, a gente não tem, como eu disse, a gente caiu para zero todos os índices de colaboradores
desligados que ainda possuíam algum registro em alguns dos sistemas ativos. Então, isso é algo que a auditoria nos pontuou nos anos passados e não tivemos mais apontamento pós implementação. Isso foi muito positivo para dentro da companhia, tá? Aí, o que a gente está pensando já um pouco, né, no qual que é o nosso plano de expansão. Então, qual que foi o dentro do Brasil, né, a gente fez uma implementação com sucesso, né, então, toda essa parte de operação a gente conseguiu fazer de uma forma muito positiva, essa primeira fase, e a gente já tinha expansão agora para a América Latina. Então, a gente pensa em expandir para todos aqueles países que eu mostrei lá no gráfico um pouco atrás, né? Então, a gente tem gestores de TI nessas regiões e a gente sim quer trazer também, levar, né, para uma gestão centralizada do IAM também, as identidades também de Latam. Então, a gente ganha muito com isso, né? Um ponto que eu acabei não falando, da questão de terceiros, né? O RH, muitas vezes, alguns dos RHs, né, meio que se abstêm, né, do controle de franquias ou de terceiros, né, mas hoje, dentro do grupo, eles possuem uma credencial que tem acesso ao mesmo AD que os usuários possuem hoje. Então, isso é um ponto muito significativo para nós, principalmente quando a gente olha para uma parte de segurança, tá? E aí, o Horácios, né, eu acho que a partir da implementação do Horácio, a gente conseguiu não só gerenciar o nosso corpo de seletistas, né, dentro da companhia, vinculado à nossa ferramenta de gestão de RH, mas também a gente conseguiu criar uma base onde a gente tem cadastrado todos os franqueados também terceiros da companhia. Isso nos ajudou demais também a ter um controle, um permissionamento, ter o controle de fornecedores, de quando eles saem, quando eles entram, quais tipo de permissionamento eles criam, tá? Então, mais uma vez, foram ganhos muito significativos, tá? Falando um pouco do futuro, né? A gente ainda pensa em ter essa automatização total, então a gente tem aí em torno de 20 ambientes, né? Então a gente tem ainda alguns ambientes para a gente implementar, a gente implementou nos ambientes mais críticos, a ideia é que a gente faça essa automação, essa criação, essa a automação total que a gente fala desses ambientes, isso já nos próximos passos, né? Continuar toda a parte dedicada de aprimoramento aí, focado na auditoria também. Então, a gente passou a ter, uma vez que a gente tem os relatórios, né? E de permissionamentos foram dados, etc. A gente criou uma rotina dentro do time de segurança para validação de todos do monitoramento contínuo dessas identidades. Então, se a gente tiver algo, como se fosse uma auditoria interna, né? Então, a gente passou a ter um monitoramento desses ambientes para que a gente possa ter a garantia, né, que nada fugiu ali do controle, né? Todas as permissões foram dadas de acordo com o que a gente planejou, o que a gente escreveu dentro dos perfis, tá? E aí a escalabilidade, que eu falei um pouco, né? A escalabilidade ela é muito importante no sentido de que, imagina que a gente, mais uma vez, a gente tem 1.600, né? Eu falei 1.500, mas a gente está batendo 1.630 unidades Smart Fits. A gente abre praticamente quase uma unidade por semana no Brasil, tá? E a América Latina também está crescendo muito, México, Colômbia, principalmente. Então, a gente tem muitas academias abrindo com uma velocidade muito rápida, né? Então, a gente precisava, né, ter essa escalabilidade, essa possibilidade de criar e deixar isso de forma automatizada, de uma forma robusta que não desse dor de cabeça nem onerasse o nosso tempo de produtividade, tá? Então, pensando em tudo isso, foi que a gente trouxe o Ian e o Horácio para a gente fazer, tá? Então, aqui um pouco da conclusão, né, dos pontos que eu falei. Falei um pouco da operação ágil, né, que eu acho que foram os ganhos que a gente teve. A satisfação dos colaboradores, né, então imagina, a gente tinha no nosso NPS algumas reclamações também de demora de criação ou acesso ao ambiente. Então, criava-se um usuário, mas depois ele tinha que abrir um chamado para criar acesso para outros ambientes, né? Então não fazia muito sentido, né? Nem para nós de TI faz tanto sentido a gente ter esse tipo de chamado, né? Então, a partir do momento que a gente tem os perfis, a satisfação dos colaboradores aumentou muito, porque a gente cria já com todas as permissões, já cria o e-mail para ele, já criam os usuários necessários para acesso dos ambientes. Então, ele já entra já com um pacote ali dentro do onboard, já
pronto para execução, pronto para o trabalho. Então, isso é algo muito importante para nós. E aí, os ganhos de segurança que eu já citei, né? E a preparação que a gente está fazendo para o futuro. Falando um pouco do porquê, né? A gente entendeu que existe, às vezes, um tamanho de empresa que é impossível a gente ficar gerindo, né? Todos os usuários, todas as gestões de usuários, fazer toda a gestão de identidade, de acessos, dando privilégio, fazendo auditoria, fazendo tudo isso de uma empresa desse tamanho, né, com uma quantidade de colaboradores desse tamanho, sem ter uma ferramenta de gestão para isso. Né? Então, a gente tem certeza que a gente teve uma decisão certa, né, de tomar ir para esse próximo passo, né, que ela começa a perder o controle, né? Acho que todos vocês aqui também têm essa dificuldade, né? Então, chega no momento que a gente começa a perder o controle, seja de terceiros, seja de franquias, seja de um número muito elevado de colaboradores dentro da companhia. Então, é um pouco do que a gente fez, um pouco da nossa jornada, né, que eu vim aqui citar, um pouco do que a gente aplicou, né, dos principais pontos que a gente entendeu como issue e que a gente teria ganhos muito significativos e que o grupo Smart Fit hoje, né, tem como ferramenta principal aí, né, essa gestão de identidade, tá? Bem, pessoal, acho que não me estendi muito, né? Acho que foi um pouco aqui da jornada. Fico aberto para perguntas, né? Caso vocês queiram saber um pouco mais como foi a implementação do grupo, de como que eu lido com algum tipo de gestão, fique à vontade de perguntar, estou à disposição. Tá ótimo, Camilo, obrigada. Já temos uma pergunta do Gonçalves. Ele pergunta: Camilo, vocês pensam em evoluir o modelo de IGA e AM para identidades dos alunos? Boa pergunta, Salves. A gente já pensou nisso, mas a gente se esbarrou numa quantidade muito elevada de licenças, né? Então, a gente tem alguns controles internos, quando a gente fala de controle de catraca, né? Onde a gente consegue avaliar o colaborador, né? Tipo de acesso, quais são os convidados. A gente consegue fazer isso através do sistema nosso interno de gestão, mas imagina que hoje a gente está falando de mais de 5 milhões de alunos, né? No Brasil. A gente fala de cada 10, um brasileiro smart fit quase, né? Mas assim, é um número muito elevado. Então, quando a gente fala de uma empresa onde a gente escala, principalmente quando a gente fala de alunos, eu estou falando de colaboradores, esse número já é muito elevado, né? E quando eu falo isso, se eu contraponho isso, ou se eu atuo isso, né? Se eu expando isso para os alunos, né? De cada academia, que a gente está falando de 2.500 alunos por academia, então a gente está falando de 100. A gente acho que a última contagem, se não me engano, foi 5 milhões e pouco de alunos, né? Que nós temos ativos dentro da nossa base. Então, ele inviabilizaria, tá? Essa questão, porque hoje o uso através de licenciamento, né? Por usuário, tá? Mas se fosse algo que a gente pudesse fazer, com certeza a gente expandiria isso para o nível de usuário também, tá? No nível de cliente aí final.